Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde aos que se encontram aqui no Centro Cultural Espírita de Alcobaça e também àqueles que nos acompanham online ou que virão a acompanhar-nos posteriormente. Espero que tenhamos todos uma tarde muito agradável, muito frutuosa em termos de aprendizagem, que eu espero que sim, que se estivermos atentos, todos nós colhemos sempre aprendizagem das palestras, das perguntas e respostas, das trocas de impressões. É sempre muito, muito bom a partilha e aquilo que cada um de nós depois fizer com aquilo que aprende. Como habitualmente, nós iniciamos com uma pequena prece. Hoje, como Joana de Ângeles, que é a guia espiritual de Divaldo Pereira Franco, como ela já faz parte da nossa casa, eu hoje resolvi iniciar com uma mensagem deste livro que é pequenino, que é Vida Feliz, mas que é riquíssimo de conteúdo. Tem imensas mensagens e eu abri uma ao calhas, até para eu própria ler, e pensei, é isto mesmo, hoje vou iniciar, antes da palestra, vou ler uma mensagem da Joana de Ângeles, que é sempre muito mais interessante que aquela que eu possa dizer. Mas, de qualquer forma, convido-vos a todos, os que estiverem interessados, claro, a cerrar os olhos para que ouçam as palavras que ela nos diz e que meditemos e interiorizemos o conteúdo dessas mesmas palavras. Então, neste livro, como eu disse, Vida Feliz, ela diz assim: ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Ou seja, nós somos herdeiros de nós próprios. Aquilo que nós semearmos hoje, ou o que tivermos semeado em vidas passadas, colheremos sempre mais tarde, porque nós somos herdeiros de nós próprios. Portanto, não vamos herdar castigos de ninguém, Deus não castiga, não vamos herdar erros de ninguém, mas apenas os nossos. E também, quando ela aqui termina, e aquela aprendizagem que nós não fizermos através do amor, iremos fazê-la através da dor. Porque há duas formas de evoluirmos, que é para isso que nós cá estamos. Ou evoluímos pelo amor, ou se não estivermos para aí virados, evoluiremos pela dor. Portanto, numa mensagem relativamente curta, temos aqui muito material para pensar, para refletir e principalmente para pôr-nos em prática. E sendo assim, hoje vamos ter a nossa querida Maria José Carneiro, que também já é da casa, já não necessita apresentações, apenas dizer que vem de Coimbra a propósito as pensas dela, porque aqui ninguém ganha nada por vir palestrar, nem por coisa nenhuma, vem as suas próprias expensas, para nos dar o prazer de vir a apresentar um tema que realmente vai de certeza ser agradável a todos. Por isso, desejo que todos nós possamos fazer a nossa aprendizagem e possamos praticar o amor como forma de corrigirmos e de fazermos os acertos que necessitarmos nesta nossa existência. Tchau, um beijinho a todos. Obrigada, Conceição. Boa tarde a todos. A mensagem de Joana de Ângeles vem mesmo a propósito do trabalho que eu estou aqui a falar. Nada é por acaso. Obrigada, Paula. Então, antes de mais, muito obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada. E mais uma vez também poder apresentar as minhas sugestões de leitura. E como já viram, o tema de hoje é família.
Então, eu só queria relembrar aqui as palavras da nossa querida amiga Helena Sousa, que há relativamente pouco tempo abordou aqui também a temática da família, em ligações familiares, e eu retive estas palavras. Ela disse logo no início da palestra: nunca é demais falar na família e em toda a sua complexidade. Então, mais uma vez, eu estou aqui para falar da família. Aliás, até se celebrou há pouco tempo o Dia da Família. O Dia da Família. Isto porque realmente quantos atritos e mal entendidos, não é, se desenvolvem na família, no seio da família. Conflitos, zangas, críticas, julgamentos, maledicência, que é um tema que também brevemente iremos falar, sobre a crítica e os julgamentos. Bom, e então, os livros que hoje aqui trouxe, como vimos, portanto, Constelação Familiar, de Joana Deixo, pela psicografia de Ivaldo Franco, é um livro que está ali na biblioteca, que poderão adquirir, em que Joana faz uma análise minuciosa à instituição família e explica porque a reconhece como uma constelação familiar. E também analisa o papel de cada um dos elementos da família. Portanto, é muito interessante este livro. E Vivências do Amor em Família, que é onde Divaldo relata algumas situações por ele vivenciadas, quer no seu próprio seio familiar, quer em outros contextos familiares. Ele que pôde testemunhar e partilha pela sua conotação pedagógica, precisamente isso, pela importância pedagógica das situações. Então, como ele diz, os exemplos vivenciais são mais eloquentes do que as mais belas teorias, são mais ilustrativos e educativos do que propriamente a teoria. Há aquela frase conhecida, não é? Olha para o que eu faço, não é? Não olhes para o que eu digo. É isso. Bom. Então, desta obra, eu escolhi duas... Diga. É o contrário, olha para o que eu digo. Olha para o que eu digo. Não... Normalmente o que acontece é o contrário. Então, deste livro, Vivências do Amor em Família, irei partilhar duas histórias que são muito esclarecedoras sobre os processos de resgates familiares, que há bocado a Conceição estava no conteúdo da mensagem. E que vem também comprovar não apenas a dimensão espiritual do espírito, mas o facto de que nada nem ninguém consegue fugir nem ludibriar as leis da justiça divina. Bom, e rapidamente passarmos aqui pela bibliografia. Allan Kardec, Vozes do Grande Além, um livro do Chico Xavier, onde estão transcritas algumas comunicações mediúnicas que decorreram na sua casa espírita. E eu também não. Mas tem, sim. E O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e alguns livros da série psicológica que já aqui foram apresentados pela doutora Adriana Lopes. Então, aqui numa breve passagem, definição de família, começo pela sociologia e as ciências sociais. O que é que elas nos dizem? Isto de uma forma muito simples. Portanto, a família é um grupo de pessoas unidas diretamente por laços afetivos ou de parentesco, portanto. E que os laços de parentesco são relações que se estabelecem entre indivíduos, tanto através do casamento, como por meio de linhas de descendência que ligam familiares consanguíneos. Daqui, tudo simples. E acontece também que, diz a sociologia, que em todas as culturas a família é o principal agente de socialização da criança, do indivíduo. E então, porque lhe cabe precisamente o importantíssimo papel de preparar a criança para a sua integração na vida social. Mas que, em períodos posteriores da vida, entram em ação outros agentes de socialização. E então, quais são esses agentes que podem influenciar a nossa educação, tanto positivamente como negativamente? Então, temos que estar muito atentos. E quais são? Temos, então, as escolas. Quando a criança faz a passagem da família para a escola, vai ter um outro tipo de ambiente, portanto, vai ter que integrar um ambiente completamente diferente, até desconhecido por ela, com suas regras, os seus hábitos, vai ter que, enfim, interagir com professores, com novas caras, com outras crianças, e tudo isso vai influenciar o comportamento da criança, a interiorização de novas normas. Depois temos também, isso acontecerá quando passar para o mercado de trabalho. E então a sociologia também considera como agente de socialização o trabalho.
onde nós passamos muito tempo e, como eles dizem, em todas as culturas a instituição de trabalho funciona também como um importante agente de socialização, porque impõe obrigações, regras que até aí desconhecíamos e que vai exigir de nós alguns ajustamentos em termos de comportamento, psicologicamente, perspectivas, enfim. E mais, e agora, isto poderá ser de alguma forma polémico, mas a sociologia e as ciências sociais consideram agente de socialização uma lavagem ao cérebro. E pensamos que isto só acontece em situações de prisão ou em clima de guerra, mas não. Isto também pode acontecer em outros ambientes de forma mais ou menos subtil. Contexto de trabalho, como vimos, em família, pressão psicológica, grupos de amizade, e em diferentes contextos, e sabemos das seitas, e vamos sabendo muitas histórias acerca disso. Mas também Joana nos fala, e Joana depois também vai falar, sobre os meios da comunicação, a que cedemos também diariamente. E então, relativamente a isso, Joana nos diz, automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador para os sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui. Ou seja, os meios de comunicação e as redes sociais podem ser alienadores, têm um poder alienador, porque sem a mínima reflexão aceitam-se falsas verdades, fazem-se julgamentos arbitrários, acolhem-se ideias muitas vezes falsas. E é interessante que Joana Danches chama a essas pessoas que estão por trás de tudo isso os pensadores da ocasião. Ou seja, indivíduos muitas vezes sem grande profundidade, sem escrúpulos, altamente manipuladores e com uma enorme capacidade de persuasão. Então, e o que Joana pretende dizer é que se no seio da família não adquirimos bases educacionais sólidas, este é o objetivo realmente destes primeiros slides. Portanto, se não adquirimos bases educacionais sólidas, baseadas nos mais elevados valores morais e éticos e sensibilizados para a dimensão espiritual da vida, os indivíduos que sejam mais imaturos e frágeis estarão com certeza mais volúveis e permeáveis ao longo da vida a estas interferências externas. Isso, portanto, é para reflexão. E então, por isso, Joana atribui também grande responsabilidade aos pais e educadores e diz assim, Joana, quando os pais se compenetrarem de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego. Quando os adultos consciencializarem que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar ou descarregar problemas. Quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas. Portanto, Joana faz aqui, enumera uma série, dá aqui uma série de alertas. Nessa altura, cederão lugar à construção de uma sociedade mais justa, equânime e feliz. Então, o ser humano, como nos diz a nossa mentora Joana, o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando estímulos de convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Ou seja, o ser humano necessita da família para se desenvolver emocionalmente, sentir-se amado, confiante, adquirir competências emocionais para as intempéries da vida e fortalecer-se e preparar-se para a sua integração no contexto social. Então, como nos diz a nossa mentora, a família é o primeiro educandário do espírito, é o grande ensaio para se viver na família universal, é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade e o laboratório no qual são burilados os nossos sentimentos. Eu, por curiosidade, fui ao dicionário ver o que é que significava laboratório, então um dos significados é o lugar de grandes operações ou transformações. É isso mesmo. É um campo de experiências. Então, por isso, Joana diz-nos que a família é o grande ensaio para se viver na família universal. E se não aprendemos a conviver com a nossa família consanguínea, muito dificilmente estaremos amadurecidos para lidarmos com a família maior. A responsabilidade. E toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos
abalada na sua estrutura. E Joana dedica um capítulo deste livro, Encontro com a Paz e a Saúde, que dedica às crises sociais. Então, o que é que ela diz? Como efeito das crises existenciais nos indivíduos, surgem as naturezas social inevitáveis, que é o que está tanto a acontecer por aí pelo mundo fora. Porque o grupo resulta do conjunto das unidades. E desde que a unidade se apresenta em desconcerto, a inarmonia logo se faz identificar. Ou seja, o que está na base das grandes crises sociais que nós por aí vemos e de toda a problemática social é o ser humano com os seus conflitos internos. E, portanto, qualquer esforço que se faça para essa regularização da saúde emocional da família também refletirá na saúde emocional da sociedade e o equilíbrio da sociedade. Portanto, é que nós, efetivamente, a sociedade não é uma instituição, que não é algo abstrato, portanto, distante de nós, não é? É o conjunto composto por cada um de nós. E todos somos responsáveis para manter o equilíbrio da sociedade. E se queremos um mundo melhor, temos que nos transformar, em primeiro lugar, começar por nós. Então, a constelação familiar. Vamos ver então o que é que Joana D'Anjos nos diz sobre a constelação familiar. Uma constelação familiar é constituída por espíritos afins que igualmente pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade em ensaio para a ampliação dos sentimentos afetivos. Então, ela vai construir esta constelação familiar em que ela inclui a família nuclear, ou seja, o pai, a mãe, os filhos, mas também outros familiares, outros parentes distantes e todos aqueles que se juntam à família por casamento, por adoção, por afeto e também por desafeto, não é? Quantas vezes? E todos, sem exceção, não se reaproximaram por mero acaso, não é? Todos têm um papel e função muito específicos a desempenhar e metas a atingir para a sua própria evolução. Então, todos têm responsabilidades, sem exceção. Não são só os pais que têm responsabilidade. Todos têm responsabilidades, não só a nível individual, mas também a nível do grupo, conjunto. E o que eu achei interessante é que Joana D'Anjos vai colocar o vizinho nesta constelação familiar. E eu, neste livro, escolhi realmente o capítulo dedicado aos vizinhos, porque penso que ninguém ia imaginar que ela iria falar nos vizinhos. Portanto, ela vai também incluí-lo na constelação familiar, por estranho que possa parecer, não é? Trata-se de um elemento importante na dinâmica familiar, mais do que aquilo que nós pensamos. Porque nós também somos vizinhos, não nos podemos esquecer. Também temos esse papel. E então, diz ela o seguinte: o vizinho é a oportunidade de convivência edificante através da cordialidade, da urbanidade e do respeito entre amigos. E partindo da família, o bom relacionamento entre vizinhos abre perspectivas mais amplas a benefício de melhor entendimento entre os grupos sociais. Portanto, nós já temos ali um campo experimental, tanto em casa como à nossa volta, não é? Portanto, se nós treinarmos aí, já estamos mais preparados para um grupo maior. Mas Joana também nos dá o seguinte alerta: o que constitui verdadeiro desafio é o discernimento lúcido para que não haja envolvimento emocional profundo entre as pessoas, gerador de conflitos prejudiciais à boa vizinhança. Portanto, tudo com muito bom senso. E diz-nos, há que manter convivência agradável com as outras pessoas, evitando comentários desairosos a respeito de outrem e censuras descabidas. Portanto, isto é um conselho que é válido para qualquer tipo de relação. Portanto, a amizade não concede a permissão para intrometer-se nos problemas particulares de ninguém, preservando-se também de ocorrências do mesmo tipo. Portanto, tem que haver bom senso e respeito. Bom, e agora, rapidamente, vamos dar aqui uma vista de olhos à família e reencarnação. Então, de uma forma simples, no Evangelho, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Todos nós também sabemos disso. E qual o fim objetivado com a encarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto onde a justiça é a resposta que dá a espiritualidade. Então, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal, sua justiça,
lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Portanto, Deus dá-nos todos os recursos e todas as possibilidades para a nossa evolução e para refazermos o caminho. E na Gênese de Allan Kardec também há um capítulo dedicado às reencarnações. Então, o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso, ou seja, progresso e justiça estão na base do princípio reencarnacionista. E isto é tudo um preâmbulo para depois as histórias que irei partilhar. Então, e diz-nos Leon Denis, portanto, as almas seguem umas às outras e encarnam por grupos, constituem famílias espirituais, cujos membros são unidos por laços ternos e fortes. Ternos nem sempre, fortes sim, contraídos durante existências percorridas em comum. Quem sou eu para contrariar Leon Denis, mas a minha experiência. Se calhar o forte já tenho um bocadinho de pacote. Este livro, Problema do Ser Discriminador, quanto a mim, devia ser leitura obrigatória para quem quer compreender a doutrina espírita e saber alguma coisa da doutrina espírita. Está lá tudo? Está lá tudo. É fantástico. É fantástico os livros. Então, Ser discriminador. e o Evangelho também diz o seguinte: no mundo espiritual, muitas vezes uns seguem outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Cá está, isto justifica o vizinho, os colegas de trabalho e às vezes aqueles que vêm ter connosco, não é? Entram na nossa vida, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, a família, também nos diz Joana, não é o resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Antes do renascimento nas esferas espirituais, são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Portanto, até aqui tudo simples, penso que não há dúvidas, está tudo muito claro, penso eu. Se há alguma dúvida. E diz-nos Divaldo Franco no livro Vivências do Amor em Família: geralmente nós ainda não escolhemos a família na qual iremos reencarnar, bem como o papel a ser desempenhado no grupo consanguíneo. Mas vamos ter agora aqui, e diz-nos Joana, as reencarnações serão programadas para seres que vêm à Terra em tarefas específicas, ou seja, Divaldo dá nota de que no estágio evolutivo a que ainda nos encontramos, salvo exceções, ainda funciona a reencarnação compulsiva. O espírito, portanto, como ele diz, só poderá contribuir para a sua própria programação reencarnatória quando já tiver alguma maturidade espiritual para a poder elaborar e construir. E então, Joana diz-nos o seguinte: as reencarnações serão programadas para seres que vêm à Terra em tarefas específicas, missionários do bem, trazem um projeto muito bem delineado, e indivíduos com longa relação de dificuldades e sofrimentos que necessitam de um preparo e acompanhamento específico. Mas também Leon Denis nos vem dizer: mas todos são protegidos, aconselhados, amparados na passagem da vida do espaço para a existência terrestre. O espírito adiantado, cuja liberdade aumenta na razão direta da sua elevação, escolhe o meio onde quer renascer. Ao passo que o espírito inferior é impelido por uma força misteriosa a que obedece instintivamente. Cá está, maior a maturidade e a elevação do espírito, mais consciente e livre ele é para poder fazer as suas próprias programações. Então, cá estamos nas histórias que eu irei partilhar. Então, deste livro Vivências do Amor em Família, portanto, isto são histórias vivenciadas por Divaldo Franco, e, neste caso, Lia e Conceição sobre uma expiação, que é a vivência familiar de uma avó e neta. Isto foi vivenciado por Divaldo e por Chico Xavier. E então, conta-nos Divaldo que, em 1954, Divaldo acompanhou Chico Xavier numa das suas visitas a uma família que vivia próximo de Pedro Leopoldo, portanto, a terra onde vivia Chico Xavier. Então, era uma família em situação de grande precariedade. Portanto, era a Lia e Conceição, avó e neta. Então, Conceição, que era, portanto, a neta, havia nascido com deficiência física e logo após o parto foi rejeitada pela própria mãe, portanto, que não a aceitou como filha e atirou-a pela janela. Mas Conceição sobreviveu.
à queda. E foi a sua avó Lia que a amparou e fugiu com a sua neta para outra região. Anos mais tarde, portanto, a avó Lia, ainda encarnada e já com 90 anos, portanto, acamada com graves problemas de saúde e extrema pobreza, pede apoio a Chico Xavier numa sessão mediúnica. Isto é, portanto, esta situação aconteceu durante o seu sono, portanto, que em desdobramento foi levada à reunião mediúnica de Chico Xavier, onde ela pede ajuda a Chico. Então, esta explicação deste caso de desdobramento podem ler na questão 407 do Livro dos Espíritos, a emancipação da alma. E foi precisamente nesta reunião que Chico Xavier tomou conhecimento desta realidade, da vida desta família, que vivenciava problemáticos resgates de uma vida passada. E então, perante esta situação, Chico Xavier passou a visitar esta família regularmente. E numa das vezes foi acompanhado por Divaldo Franco e pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia. Então, este, perante a situação com que se deparou, dispôs-se prontamente a levá-las para uma das suas instituições, onde teriam todo o amparo necessário. Mas qual foi a resposta pronta de Chico Xavier? Meu filho, o seu gesto é comovedor, mas não nos é lícito interferir na obra de Deus, retirando o ser que depura do lugar em que a divindade o colocou. Com uma atitude dessa natureza, provavelmente estaríamos interrompendo uma planificação de alta magnitude que nos escapa à compreensão. Isto é Chico Xavier. Como eu sei que deseja sinceramente atenuar a prova desta família, se lhe for possível, ajude-nos a conseguir alguém remunerado que venha de vez em quando auxiliar Lia Conceição. Assim, uma pessoa remunerada poderá cumprir horários e ajudá-las, diminuindo-lhes o sofrimento. Quanto a nós, poderemos visitá-las na condição de samaritanos. E também, nesse capítulo deste livro, Vivências em Família, então, Divaldo relata também o que Chico disse. Diz assim, numa visão apressada, isto é Chico a falar, numa visão apressada é possível que alguém considerasse Lia e Conceição como duas pessoas obsidiadas, como está muito em moda dizer-se em nosso movimento espírita, isto nos anos 50. Vê-se uma pessoa marcada por determinados sofrimentos ou com determinados distúrbios e logo se rotula. Este é um obsidiado. São os obsessores que fizeram isso. E às vezes não há obsessores no caminho daquela pessoa. Trata-se de uma expiação libertadora. O espírito cometeu desatinos no corpo físico e retornou para se redimir. Não há comentário possível, isto é Chico a falar. Então, naquele dia aprendi lições inesquecíveis, diz-nos Divaldo. Então diz ele, aprendi que os nossos sentimentos de amor não devem interferir nos soberanos códigos da vida. Lia e Conceição eram o resultado de uma família infeliz que desrespeitou os códigos de ética, da justiça e do amor há vários séculos. Assim podemos entender que reparar é muito mais difícil depois de destruirmos algo, e nós sabemos isso. O esforço é muito grande para recompormos completamente o que ficou danificado. Mas, e diz Divaldo, aprendi que não devemos interferir indiscriminadamente na trajetória de vida das pessoas. Devemos ser sirineus que auxiliam o quanto possível, mas a cruz é de cada um. Não temos o direito de dizer ao outro o que fazer, nem de tomar-lhe as dores, nem mesmo por amor. O nosso dever é ajudar a vencer as dificuldades. E, através de Chico Xavier, diz-nos o Dr. Bezerra de Menezes, a caridade não pode ser muito discutida, até pode ser delineada, tracejada, mas precisa ser feita. Isso foi também o que disse Chico. Então, passados uns anos, isto já é uma outra história que está contida neste livro, Vozes do Grande Além, é um livro de Chico Xavier, onde tem vários relatos, como eu disse no início, de várias comunicações mediúnicas. E então, a Maria da Conceição já havia partido para a espiritualidade, e é levada pelos mentores espirituais a uma reunião mediúnica na casa de Chico Xavier, onde ela falou da sua experiência. E então, diz a Conceição, portanto a neta, sou a vossa irmã Conceição,
volto para comentar convosco o impositivo da consciência tranquila perante as leis de Deus, que são justas. Mais uma vez, a justiça das leis divinas. E relata ela: fui dama vaidosa influente da corte de Filipe II na Espanha inquisitorial. E reapareci neste século, no século XX, de corpo desfigurado. Corpo que era simplesmente a imagem torturada da minha alma. Portanto, e diz ela o seguinte: na Terra, durante mais de 50 anos sucessivos, por felicidade minha, experimentei fome, frio, enfermidade e desprezo de meus semelhantes. Então, na espiritualidade da Conceição, já com outra perspectiva, com outra lucidez e nitidez da sua realidade, em vez de se revoltar com as condições que vivenciou na Terra, havia compreendido que essa experiência havia sido uma bênção, uma sublimação para no seu processo evolutivo. E continua ela: enquanto permanecemos no corpo da carne, não conseguimos, por mais clara se nos faça a compreensão da justiça, apreender-lhe a grandeza em toda a extensão. Portanto, ouvimos aqui falar muito em justiça. E ela, portanto, ela reconheceu, então, já na espiritualidade, que durante a sua estadia na Terra, toldada pela nuvem do esquecimento e envolvida pela materialidade, foi fazendo as suas escolhas sem a noção das consequências futuras. Isso é, de alguma forma, o que nós vamos fazendo, não temos muita noção das consequências de muitas ações nossas. E então, e continua ela: a doutrinação regeneradora que não recolhi da palavra de quantos me ampararam, noutro tempo, com amoroso aviso, fui constrangida a assimilá-lo sob o rude tacão de atrozes padecimentos. Rogo devoção e respeito para o consocorro moral de Jesus, através daqueles que lhe distribuem os dons do conhecimento e consolação. Quem alcança a verdade sabe o que deve fazer. Portanto, já não está em completa ignorância. Então, os dias passam por nós até que os raios da compaixão divina nos dissipem as sombras. É então que a bondade do Senhor interfere na justiça, permitindo-nos traçar mentalmente a correção que é necessária. Submetamos ao amor de Deus, enquanto há tempo de partilhar o tempo daqueles que mais amamos, a fim de que a dor não nos submeta implacável, obrigando-nos a partilhar o tempo da dificuldade e da solidão. Essa tem sido, para mim, a mais severa advertência da vida. Portanto, de alguém que partiu com a noção da realidade. E com o amparo divino, entretanto, sinto que o meu novo dia nasceu. Aprendamos, pois, a ouvir e a refletir, sem jamais esquecer que o amor reina soberano em todos os círculos do universo, recordando, porém, que a justiça cumprir-se-á rigorosa na senda de cada um. Mais uma vez, a justiça divina. Então, diz-nos Divaldo, a doutrina espírita nos ensina que após a desencarnação, cada ser defronta-se com a sua realidade íntima. Portanto, com a sua realidade sem máscaras, a sua verdadeira realidade, aquilo que verdadeiramente é. E continua Divaldo, o período do processo desencarnatório é bastante variável, pois guarda uma estreita relação com a forma como nós pautamos a nossa conduta durante a permanência no corpo. Portanto, aproveitar a estadia na Terra, não é? Enquanto aqui encarnados, para irmos trabalhando o nosso autoconhecimento e resolver as nossas questões, procurar corrigir o nosso caminho para depois não termos grandes surpresas. Isto é para todos. Para mim, o que é isso para mim? Eu estou a falar para mim, voz alta, para quem quiser ouvir. Acompanhando a palestra, é que já percebi porque é que abriu Ocalhas nesta página das Vanadoras. Não foi por acaso. É verdade. Não foi por acaso. Então diz-nos Divaldo, felizes são aqueles que sabem aproveitar o estágio reencarnatório para se auto-iluminarem. Assim poderão se recompor em período mais breve, a fim de encontrarem a serenidade na outra dimensão da vida. Cá está, por isso é que Joana de Anjos nos fala tanto no autoencontro, no autoconhecimento, nesse trabalho que devemos começar a ter essa noção e lucidez que é necessário. Bom, isto é outra história, já com outra conotação, mais esperançosa,
que é a moça com olhos de estrela. Ambas são esperançosas. E então isto aconteceu, esta história relatada por Divaldo. Portanto, Divaldo conta que numa madrugada, enquanto psicografava pela mão de Victor Hugo, portanto, Victor Hugo foi um célebre escritor, todos nós conhecemos, poeta e romancista francês do século XIX, que converteu-se ao espiritismo depois de observar as experiências das mesas girantes, estão em voga no século XIX, como nós sabemos. E então é quando comprova nessas reuniões a imortalidade da alma através de diversas comunicações mediúnicas, inclusive a da sua filha Leopoldina. Então, Victor Hugo, já na espiritualidade, escreveu vários livros pela psicografia de Divaldo. E sempre que aparecia, pedia a Divaldo para ter como música de fundo o Requiem de Mozart, que era a sua música preferida. E com muita graça, Divaldo diz que aprendeu, não gostava da música, mas que aprendeu a gostar. E também diz Divaldo, é interessante, que quando psicografa Joana de Ângeles, que ela pede para ter sempre uma música gregoriana, aquelas músicas de igreja, de convento. Não é? E então, nessa sessão, Divaldo reparou, portanto, enquanto psicografava, reparou que por baixo da porta da sala entrou um feixe de luz e vê aparecerem duas entidades espirituais que, segundo Divaldo, irradiavam uma luz notável. Bom, isto não representa com certeza as nossas irmãs, e então uma delas diz a Divaldo: eu resido numa esfera superior, tal como esta irmã que está aqui comigo. Nós estávamos de passagem pela Terra e fomos atraídas pelas vibrações espirituais e pela música. Como era a nossa música preferida, estamos aqui para ouvi-la com você. E então, eu ia colocar só um pequenino trecho do Requiem de Mozart para ouvir qual a música que atraiu estas nossas irmãs de outras paragens. Portanto, desculpem, mas depois, se quiserem continuar a ouvir, eu continuo. Mas no YouTube, realmente. Então, vimos que esta era a música que realmente atraiu as nossas irmãs, não é? E como também aqui já foi falado numa palestra, do João Paulo Ferreira, que teve uma vez aqui, e falou precisamente na importância da vibração e da frequência das músicas, não é? A importância que elas têm, que tanto podem elevar a alma, como também podem levá-las a um estado de suicídio ou até de depressão. Portanto, é preciso estar muito atento ao nosso estado de alma e não persistir em determinadas músicas. E quando estamos com depressão, devemos ouvir músicas mais alegres, enfim, não é, com outra sonoridade que transmita alegria. Bom, então, na questão 251, são sensíveis à música aos espíritos, é a questão que Allan Kardec coloca. E então diz o seguinte, a espiritualidade responde o seguinte: a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo mais belo e delicado que pode a imaginação espiritual conceber. É esta harmonia de que nada na Terra vos pode dar ideia. Foi um privilégio podermos ouvir esta música, não é? Como será a outra, a celestial. E então esta nossa irmã pediu a Divaldo o seguinte: gostaria que aonde você for, nas conferências e seminários que realizar, dedicasse alguns minutos para fazer um apelo em favor da Mãe Terra. Ela está morrendo.
Diga a todos que amem a terra, que abram a janela numa madrugada de primavera e olhem uma flor a desabrochar. Fala às pessoas que de vez em quando caminhem pelas praias solitárias para absorver a energia que brota do plântano marítimo, escutando o murmúrio das ondas, enquanto se interiorizam para ouvirem a voz de Deus. Peça para que as pessoas subam uma montanha ou caminhem sobre a grama verde e úmida ao amanhecer, com os pés descalços, sentindo delicadamente o sol e aspirando o perfume da natureza em festa. Recomende que escutem as onomatopeias e saiam da sofreguidão dos negócios, das paixões e das contrariedades do cotidiano para viver e sentir as belezas da terra numa noite de luar, quando o céu se encontra recamado de estrelas. Aconselho a todos que por um momento se esqueçam do próprio sofrimento e amem, abandonando a tristeza, a amargura e o tédio. Convido os seres humanos a retirarem da lembrança as informações deprimentes a respeito do vale de lágrimas, do mundo dos resgates dolorosos e punições, substituindo essas ideias infelizes pelo conceito de admirável mundo, de esperança e alegria, a escola abençoada que nos recebe com ternura. Então, cá está como nos fala a psicologia espírita de Joana de Anjos, não é? E a psicologia positivista. Focalizemos no lado positivo da vida. E isso também é um treino. E esta nossa irmã termina dizendo: é uma honra reencarnarmos na Terra. E então eu agora trago aqui uma breve apresentação do Divaldo. Isto refere-se à família, refere-se à mãe, ao Dia da Mãe, mas ainda estamos em maio, no mês da família, no mês das mães. Isto é uma mensagem de Divaldo. Afirmou Rabindranath Tagore: enquanto houver crianças no mundo, teremos a prova de que Deus está de bem com a humanidade. Para que haja crianças no mundo, é necessário, inevitavelmente, o papel preponderante dos pais na área da formação do caráter, da educação. E, nesse sentido, a maternidade desempenha um papel fundamental, porque não apenas procria, é co-criadora com a própria divindade. Esse sentimento da oxitocina que a mulher transmite ao filho, a substância do amor, é de relevante importância. No entanto, mãe não é somente aquela que gera no ventre, mas também aquela que educa. E podemos passar pela mente essas diferentes espécies de maternidade. A mestra, a médica, a assistente social e, acima de tudo, as mulheres abnegadas, que, não sendo mães biológicas, recebem no seio o filho da carne alheia e desdobra fibra por fibra do coração para poder proporcionar vida. E, como disse Jesus, vida e abundância. No entanto, a mãe biológica desempenha um papel fundamental, porque está vinculada pelos sublimes laços do passado, através dos quais a reencarnação proporciona essa vinculação profunda entre aquele que nasce e aquela que gera. A maternidade, no entanto, vem sendo ultrajada, principalmente nesses dias quando deixamos, uma vez por ano, reservada uma oportunidade para dizer muito obrigado. A mãe é o anjo da guarda de todos os dias. É o ser protetor de todas as horas. É responsável pelas noites indormidas em que o filhinho febril no seu colo ouve cantar as doces músicas de ninar. Mas a criança não percebe as lágrimas que lhe rolam do rosto,
o suor que lhe abunda na face e todas aquelas características de aflição. São estes silêncios e heróicos gestos da maternidade que dignificam a mulher, tornando-a verdadeiramente humana. E em uma página incomensurável da Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos, referindo-se a Maria, a mãe de Jesus, transforma na Santíssima a rosa mística de Nazaré, a mãe de todas as mulheres, evocando essa maternidade sublime que vai tomar conta do mundo dentro da vida. Nós, os filhos, louvamos-te, Mãe querida, que longos e abençoados sejam os dias da tua vida. Feliz Dia das Mães. Dou por terminada. Paula. Pronto, obrigada, minha amiga. Eu é que agradeço. Então, agora não sei se alguém quer colocar aqui alguma questão, fazer algum comentário. Eu fiquei um bocado tocada com aquelas duas histórias que a Maria José apresentou. São histórias em que, se nós analisarmos do ponto de vista material, são histórias difíceis, não é? A primeira, então, extremamente difícil. Mas estes seres mais iluminados, mais conscientes, mais amadurecidos, que conseguem perceber, como foi o caso do Chico, que conseguiu perceber o que estava nos bastidores, quer dizer, foi uma lição, mas uma senhora lição. Porque a nossa noção de caridade ainda vai mais por dar o pão, não é? Não é o ensinar a pescar e perceber a posição da pessoa. Não é o dar dignidade, amparando perante aquilo que está a passar. É quase, olha, se nós conseguirmos, vamos retirar isso à pessoa, porque nós não temos noção. Mas nós também não sabemos, não temos essa capacidade. Não temos. Isto é Chico Xavier a falar, nesta Exatamente. situação em particular. Exatamente. Penso que é isso mesmo, também comoveu bastante nós e de facto nós, acho eu, mulheres e mães, se vimos um poço, nós queríamos era resolver e tirar aquilo aos nossos, aquele sofrimento aos nossos filhos, mas até ele, quando não quis ser operado porque sabia que tinha aquela à vista, ele estava ali a ver que aquilo era muito bom, mas que nós não podemos resolver um problema que não é nosso, mas amparar para que a pessoa seja capaz. E isso é naquilo que eu falei do senhor do Xavier Almeida, que falou da esposa estar tão mal, sofrer tanto, que ele, além de ser um amiguíssimo de Divaldo, desesperou e ligou para o Brasil, tal era o estado que ele tomou conta da esposa, creio, cancerosa. E depois ela, numa mensagem, numa reunião mediúnica, diz: tu sofreste muito e eu também, mas foi tão bom o que aconteceu, porque eu já parti para aqui livre daquilo. E acho que isso quer dizer, quando nós conseguirmos interiorizar, não ser para receber isto, mas a pouco e pouco a gente já vai interiorizando, porque nos momentos difíceis nós não somos capazes ainda, mas vamos às vezes estas lições para nos dar força. E essa da Lia e da Conceição. Foi muito interessante para nós vermos que não somos capazes de mudar as pessoas chamar a vida dos outros, as dívidas dos outros, que somos realmente frutos de nós mesmos. Por isso é que estes exemplos são mais importantes do que muita teoria. Sim, isso também estava a ouvir essa história e a pensar como é a nossa reação ainda e o que é que nós fazemos neste Amor e não com amor. Sim. Nesse caso já resolveu com amor e não com amor. Muito boa a palestra, muito boa. Vou daqui de coração cheio. Obrigada. Eu vou daqui de coração cheio. Foi Até nós próprios tocou muito. confundirmos a dor com o sofrimento e o sofrimento com a dor. E também já aqui tivemos uma palestra onde explicou também muito bem essa parte, porque nós às vezes estamos na dor e tomamos-la como sofrimento. Porque a nossa fé, quando não é uma fé raciocinada,
não tem o sustento, não tem as bases necessárias para conseguirmos transportar-nos e transformar-nos. E então isso faz toda a diferença. Não sei se alguém quer colocar aqui alguma questão. Não? Então vamos espreitar lá em casa se alguém foi corajoso o suficiente. Vamos ver. Vamos ver. Eu aproveito para dizer, temos aqui 2 comentários, e diz a Isabel Saldanha da Gama: olá, minha querida, diz ela, olá, deste lado vos acompanho e vos desejo uma boa palestra, tão querida. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Isabel. E ela diz ainda, parabéns e obrigada por mais esta lição. E nós subscrevemos. Realmente parabéns e obrigada, porque são mesmo lições, porque quando nós fazemos a introspeção, nós conseguimos sempre retirar algo, e a Maria José quando ia fazendo a exposição ia dizendo, isto nós sabemos, não é? Esta é fácil, nós sabemos, mas não introspeccionamos. Sabemos a teoria. Exatamente. Vamos sabendo alguma teoria, vamos sabendo alguma teoria. Não nos servimos mas disso depois, na prática, não é? É verdade. Isto são lições, isto é tudo muito, eu quis trazer precisamente estas histórias, porque eu sei que iam confrontar com a nossa, iam-nos fazer, e é isso, é muito importante realmente pensarmos, refletirmos, porque estamos a ler tanta teoria, e, não é? Como é que nós ainda reagimos perante essas situações? Como é que nós reagimos? De temos que ainda caminhar para termos essa capacidade. E precisamos ter referências como o Chico, como o Divaldo, que depois fazem este tipo de análise, não é? Porque nós compartimentamos, nós o que lemos, o que estudamos e tudo mais, nós percebemos, faz sentido, mas quando chega a altura de colocar em prática, nós ainda não percebemos o quão necessário é. Mas a pouco e pouco vamos interiorizando, porque senão mesmo. andávamos a caminhar para as casas espíritas, nem a ler, é porque isso nos faz sentido e vimos que quando conseguirmos, o caminho é esse. Quando conseguirmos olhar até o caminho é mesmo isso. E no início da palestra foi muito giro, porque fez-nos lembrar o que nós temos andado a dar no curso básico, não foi? A questão da célula, da sociedade, o que nós queremos transformar, o que queremos colaborar, a forma como nós temos que interiorizar, que cada um é que faz a diferença. É que achamos que a sociedade começa tudo na célula do lar. E achamos que a sociedade é assim qualquer coisa distante, que é qualquer coisa distante, mas não. Não é mesmo, é feita por todos nós. É isso mesmo. É que há pessoas, quando ouvem falar na sociedade, pensam sempre nos outros. Sim. Os outros não. Nós fazemos parte da sociedade. Quando se apontam defeitos à sociedade, temos que compreender que nós colaboramos para esta situação. Claro. E não são só os outros, assim como também, no que tem de bom, nós também temos a nossa parte, porque fazemos parte dela. É um grão de areia do grande areia. Exatamente. Do grande areia. Todos os grãos contam, não é? Outra coisa que achei muito pertinente foi aquela questão desta última, da mensagem que foi dada sobre a Terra estar doente e nós que estamos mergulhados na Terra, nós de verdade não usufruímos, nem aprendemos, nem ensinamos a usufruir de toda a magnificência que a Terra tem, de tudo o que a Terra tem de bem para nos oferecer. Nós não andamos descalços na natureza. Nós não andamos pela natureza a sentir, a envolver-nos. Nós não abraçamos uma árvore, fica feio, não é? Porque agora há aqueles a verem-me a abraçar uma árvore. Dizem logo, já sabiam que eu era tonta, agora vão saber. Agora até vão tirar uma foto a dizer, estão a ver como é tonta. Quer dizer, nós condicionamos em vez de usufruirmos. Porque como tudo funciona pelo exemplo, se nós avançarmos, as nossas crianças é isso que vão copiar e qualquer dia não é preciso ninguém alertar-nos. Inclusivamente, quando foi a Covid e nós ficámos catrafiados, ficámos aprisionados na nossa casa, trancafiados, depois nós ficámos qualquer coisa assim. Ficámos fechadinhos nas nossas casas, a natureza tratou do assunto dela. Ela não precisa de nós é que precisamos dela, até porque nós somos natureza. Mas andamos a contaminar. Portanto, toda esta abordagem é simples, mas é muito profunda. Porque está lá tudo. Muito bom mesmo. Muito bem. Então, antes que eu dê aqui outra palestra,
Se calhar, se não tiverem mais questões a colocar à Maria José, vamos nos despedir para aproveitarmos aqui e usufruirmos os nossos momentos, porque fica sempre a recomendação para virem presencialmente às casas espíritas. O próprio ambiente, a envolvência, o estarmos em família é maravilhoso. Íamos despedir. Maria José faz uma prece de encerramento, por favor. Já estava à espera disto. E o que é que eu queria dizer? Uma safadinha, nunca mais venho aqui ampará-la. E o que é que eu gostava ainda de dizer antes de encerrarmos? É que para a semana vamos ter aqui uma situação diferente. E aproveito esta deixa de estarmos online para dizer já que se quiserem de facto viver uma experiência diferente, nós não vamos estar online para a semana, não vamos estar online, vamos ter aqui uma situação interativa, e não vou dizer que é novamente a Maria José que tem esta coragem de vir diretamente de Coimbra para nos oferecer aqui algo de diferente, portanto, quem puder vir, desloque-se, venha, porque vai valer a pena. Agora, há coisas que se nós fizermos online perdem-se, porque temos que ter aqui também uma célula viva. Vamos ter aqui uma parceria, aqui uma interatividade, e depois aí em casa não se ouvia, e realmente para quem não pode deslocar-se é realmente uma pena, mas voltaremos depois a estar online, não na próxima semana, mas na semana seguinte. Quem possa, deixamos o convite e o desafio para realmente virem. Queres falar no tema? Fala Maria José, venha cá, já que ela me passou a pastilha, venha cá, Maria José, para falar no tema, venha cá. Fala. O tema é porque criticamos tanto. Agora não vem ninguém à casa espírita, agora é que ela fez aqui uma coisa. Mas realmente isto precisa de interação. E sim, um também. vamos fazer aqui uma experiência. Vão ser colocadas. Portanto, se não aparecer ninguém, já sabemos, ela contou logo tudo e pronto, olhem. Estou a brincar, eu sei que não foi tudo. Mas pronto, fica aqui o desafio, fica o convite. Meus amigos, então vamos nos despedir como começámos, vamos nos despedir com alegria, com gratidão. Estes momentos, uma horita da nossa vida, isto não é nada. E faz-nos tão bem, porque nós compreendemos quando falamos em iguarias para o corpo, não é? Em guloseimas, em grandes repastos. Quando fazemos viagens, quem é que não gosta de viajar, de conhecer novos sítios? Mas o alimento da alma fica relegado muitas vezes no esquecimento. E assim, pelo menos uma vez ou duas na semana, já começamos devagarinho a aprender e a perceber que realmente nos convém. Nós estamos sempre em aprendizagem, sempre em transformação. Bem-aja a todos. Obrigada, Maria José, por estes momentos de luz e esclarecimento. E a todos os seres de luz que também aqui se encontram. Não estou a falar dos encarnados, que os vão ficar já todos felizes. Estou a falar dos desencarnados que do lado espiritual da vida nos envolvem com tanto amor. Nos amparam, nos intuem, nos acalentam a alma, tanta vez assoberbada de preocupações, de assuntos que muitas vezes nem sequer vamos vivenciar. Quantas vezes nos deitamos à noite com a cabeça na almofada e o corpo ansiando o descanso e nós turbulentos, sem conseguirmos desligar o pensamento, a tal preocupação, o coração dos assuntos que nos assoberbam e nos impedem o desligar. Então, vamos pedir à espiritualidade bondosa desta casa, que tantas vezes vem em nosso socorro, que nos auxilie agora neste regresso aos nossos lares, às nossas células, das quais se fazem a sociedade cá fora. Levando um pedacinho de nós, o conforto, o alento, o ânimo, a esperança e o conhecimento que aqui vimos buscar.
que este amparo e alívio das nossas próprias dores, que teremos que as vivenciar e superar, certamente, mas cujo coração daqui sai mais leve, que consigamos adentrar nos nossos lares levando esta leveza, impregnando-a no nosso viver, nas nossas vivências do dia a dia, nos locais nos quais nos acercarmos, sejam somente o lar, seja o local de trabalho, seja até o supermercado, a fila, quando estamos no trânsito, sei lá, as escolas para quem as frequenta ou nelas trabalha, estes lugares sociais nos quais nos cruzamos uns com os outros e emanamos de nós e recebemos dos restantes. Que este amor que aqui vimos buscar ao conhecimento e que transportamos e carregamos dentro, se dissemina para com todos com os quais nos cruzarmos. Que este conhecimento e estas partilhas e este ambiente de paz, de amor e de fraternidade que aqui se vive, que seja um alimento da alma verdadeiro que nos dá o sustento para superarmos os embates da vida ao longo da próxima semana. Pois, entretanto, na próxima semana, mais uma vez viremos carregar as baterias da alma. Para todos, em ambos os planos, do lado físico, do lado espiritual, muitas bênçãos de superação, de aprendizagem e de progresso. Muito obrigada. Já que ela foi dizer qual era o tema da próxima semana, vem dar aqui um tchauzinho. E venham até aqui, Alcobaça. Tchauzinho. Boa semana.